Salve, rapaziada! E aí, renova ou não renova com Alan Ruiz? Saiu uma matéria do GE há aproximadamente 5 horas que diz o seguinte: crescendo no esporte, Alan Ruiz tem gatilho de renovação automática em caso de acesso para a Série A. E o complemento da matéria é o seguinte: meia argentino foi decisivo nas últimas duas partidas do Leão, com 2 gols marcados, né? Ao todo, Alan Ruiz tem 16 jogos com o esporte, 2 gols marcados e uma assistência. Dos 16 jogos de Alan Ruiz, 8 foi sendo titular, os outros 8 jogos foram entrando no segundo tempo, tá? E detalhe que desses 8 jogos de Alan Ruiz, 2, 3 ele foi subutilizado, mesmo sendo titular, porque Anderson Moreira colocou ele como um ponta. Isso é um absurdo, isso é um escândalo, pô. Só não tá pior do que Wagner Mancini, que colocou Guilherme Castilho, que é um meia de lateral. Isso é inacreditável, tá? Mas isso é um papo para depois. E aí é o seguinte: o contrato do meio argentino prevê em uma das cláusulas um gatilho de renovação automática em caso de acesso do rubro-negro à Série A. Só para deixar claro, ele pode permanecer até o final de 2024 e esse gatilho é que se o Sport subir para a Série A, tá, rapaziada? A ativação, no entanto, é opcional e está prevista quando o negócio foi celebrado lá no início de julho. O clube não está obrigado a fazê-lo, mas se assim seguir o planejamento, o gringo ficaria no rubro-negro até o final da Série A do ano que vem, se a diretoria do esporte quiser. Bom deixar claro, então, eu acho esse gatilho interessante. Pô, se esse cara jogar muita bola daqui para o final da Série B, tem um certo sentido em mantê-lo por mais uma temporada, nem que seja para uma composição de elenco. Se ele jogar muita bola a partir de agora e tal, enfim, vai depender do rendimento dele daqui para o final da Série B, analisando de forma mais neutra, sem muito viés, tá? Ah, ele foi o melhor meia do Campeonato Português e aquilo tudo, e eu fui crítico da contratação dele lá atrás, mas enfim, beleza. Dito tudo isso, é o seguinte: o que é que eu vejo em relação a essa situação? Antes de passar a minha opinião, só para complementar, os empresários de Alan Ruiz e o Sport têm uma ótima relação e convergem pela permanência do argentino, se assim for selado o retorno à Série A. Então, existe uma possibilidade interessante, caso o Sport suba para a Série A, Alan Ruiz continuar jogando com a camisa do Leão, pelo menos o contrato vai ser renovado, né? Por mais uma temporada, tá? Aguardar como é que vai ser esse desenrolar aí. Eu espero que o Sport suba para a Série A. Esse é o grande ponto. Vamos subir, irmão. Eu tô torcendo, rezando para que essa Série B acabe o mais rápido possível. Vamos pegar agora as estatísticas de Alan Ruiz jogando com o Sport, tá? Se a gente analisar os 16 jogos que ele fez, como eu já falei para vocês, foram 740 minutos disputados de média ali no total, né, no cômputo geral, e a gente vai para jogo a jogo, basicamente. Quantos jogos Alan Ruiz foi bem? Pô, que bom jogo de Alan Ruiz. A gente pega o jogo da Chapecoense, ele fez um excelente segundo tempo. O primeiro tempo dele foi horrível, também pelo fator Anderson Moreira. Anderson Moreira colocou ele como ponta, pô. Isso é um absurdo, pô. Isso não existe. É qualquer coisa de sobrenatural. Então, Anderson prejudicou o próprio Alan Ruiz. Contra o Juventude, ele fez um jogo bom também. Fez um gol, foi importante também. Fez um gol no jogo contra a Chape, o gol da vitória. Foi importante, tá nos ajudando. No primeiro tempo, ele também foi subutilizado pelo treinador, porque colocou ele de ponta. Então, o cara não vai render, Anderson, pelo amor de Deus. É tão óbvio isso. Beleza. 2 bons jogos aí nessa sequência, né? Tá ganhando um pouquinho mais de ritmo, vem melhorando um pouco. Contra o Londrina, ele entra já na reta final do jogo, o jogo já tava ganho, dá uma assistência ali no cruzamento de escanteio, não dá nem para avaliar muito, tá, gente? Mas ok. Bota esses 2 jogos aí contra Chape e Juventude. Beleza. Quando a gente desce aqui um pouquinho, tá, rapaziada? A gente vê um ótimo jogo, um excelente jogo. Eu diria talvez até que o melhor jogo de Alan Ruiz com a camisa do Sport, em termos de consistência, de conseguir ter uma dinâmica no meio campo para gerar situações claras de gols contra o CRB, cara. Ele deixou Love 3 vezes na cara do gol. O jogo contra o Novo Horizontino, na verdade, que ele deixou Love 3 vezes na cara do gol, foi titular nessa partida, jogou de meia, ele jogou muita bola contra o Novo Horizontino, tá? Jogou bem também contra o CRB, fez um bom jogo, mas contra o Novo Horizontino, só para corrigir, contra o Novo Horizontino, foi o melhor jogo dele com a camisa do Sport, deixou Love 3 vezes na cara do gol, foi muito bem, bola longa, bola curta, movimentação, triangulação, aproximação, ele foi muito bem nesse jogo aqui. Aí são 4 ao todo até agora que eu contabilizei, né? Tá, basicamente é isso. Quem quiser pegar mais um joguinho aí, bota 5. Ele fez 5 jogos bons de 16 que ele participou ao todo. Beleza que vários aqui ele entra muito na reta final do jogo, não dá nem muito para avaliar de um modo geral.
ele deveria ter um pouquinho mais de minutagem, mas assim, é 5-16. É basicamente um jogo bom a cada 3 vezes que ele entra em campo. Seria mais ou menos isso. Então, é um cara que não tem uma constância muito grande. E dá para entender. Contra o Ituano ele foi péssimo, foi talvez o pior jogo dele com a camisa do Sport. E o primeiro tempo dele contra a Chapecoense foi bem ruim também, porque Anderson colocou ele de ponta à esquerda, tá? Contra o Atlético Goianiense, jogo bem ruim dele. Contra o Vitória, eu achei um jogo ruim. Contra o Sampaio Corrêa, também jogou mal, mesmo ele contribuindo para uma pré-assistência, eu não gostei do jogo dele. Enfim, tá. A gente falou sobre isso aqui tudinho para chegar à seguinte conclusão. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Se Alan Ruiz, daqui para o final da Série B, jogar muita bola, tipo gol, assistência, tá jogando bem, sei lá, restam 5 jogos, né? Não tem muita coisa, não tem muito tempo mais. Ele contribuir com 3 gols, importantes talvez até. Aí eu falo, pô, eu renovaria com esse cara, tá? Melhorou muito, porque vai ganhar uma consistência. No próximo jogo ele vai ser titular contra o Ceará e provavelmente de meia atacante. Então, pô, a gente pode analisar e falar, pô, ganhando uma consistência aqui, ele pode ser útil numa Série A para compor elenco. Mas hoje, se fosse para eu decidir hoje, tá? Dia 25 de outubro, eu não renovaria. Eu sei que quando eu falo isso, aí vai ter gente, meu gringo, é meu amor e tal, tudo aquilo, a Blue, a torcida já gostou. Eu sei disso, mas o porquê hoje eu não renovaria para uma Série A? E talvez é uma mentalidade errada minha, e vou explicar o porquê. Porque eu vejo que Alan Ruiz é um jogador que vive ali de espasmos na maioria das vezes. Ele não é um jogador regular, constante e que tem uma ótima forma física, que tem muita dinâmica e que se movimenta muito no jogo. Não vejo isso nele, tá? Eu vejo que é um jogador que tem um passe ali muito bom, ele tem um lampejo ali que, pô, que bola de Alan Ruiz, pô, que finalização de Alan Ruiz, bola perigosa ali e tal. Até contra o Novo Horizontino, né, ele meteu uma bola na trave no jogo. Então, você vê um momento de Alan Ruiz, você fala, pô, bom jogador, vai tal. Fez o gol contra a Chapecoense, pô, bom. Fez o gol contra o Juventude, mas na maioria do tempo ele não consegue jogar bem com intensidade, tá? E para uma Série A o sarrafo é maior. Então, para uma Série B está sendo útil, de modo geral. Para uma Série A, cara, eu não renovaria. Eu acho que a gente precisa de um algo a mais, precisa de um jogador melhor para uma Série A. Só que é aquilo, será que a diretoria tem capacidade e competência de trazer um meia melhor do que a Alan Ruiz? Eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas. Essa diretoria aí, que ano que vem vai ser composta por ele mesmo, senhor Augusto Carreira, Jorge Andrade também, é difícil, gente. Eu não sei, eu tenho convicção até que não, porque eles são ruins mesmo. Então, sei lá, velho, eu não renovaria, tá? Só pelo fator de falta de regularidade. Veja só, veja que bizarro. Eu sou um crítico, eu passei a virar um crítico de Jorginho, de certo modo. Mas, olha só, a gente fala de Alan Ruiz, mas nos últimos 6 jogos, 7 jogos na verdade, Jorginho fez 4 gols e deu 2 assistências. Participou de 6 gols, enquanto Alan Ruiz participou de 3 gols. Jorginho participa o dobro de vezes. É um cara que tem número até interessante na Série B, né? Tem 6 gols marcados e tal. Tem 3, 5 assistências, são 11 participações em gols. É um cara bem útil para uma Série B, sem dúvidas. Isso aí, os números mostram isso. Só não vê quem não quer. E mesmo assim, eu queria a Jorginho no máximo para compor elenco. Eu queria que o Sport contratasse, se subir para a Série A, e tende a subir mesmo. Cara, tem que contratar um meia melhor. Tem que contratar um cara melhor, velho. Porque Jorginho também é um cara que caiu muito de rendimento aí nos últimos 2 meses. E é um cara muito caicai, é fraco fisicamente e tal. Tinha qualidade técnica, tem uma boa dinâmica ali, mas eu queria no máximo o Jorginho para compor o elenco. Ó, tu vai ser aqui o meu meia banco de reservas para entrar no segundo tempo e tal. E é basicamente isso. Eu vou ter que contratar um meia titular absoluto. Ó, chega alguém aí, velho. Alguém melhor do que Jorginho, tá? Pelo menos eu penso dessa forma, tá? A gente vai fazer um vídeo e live futuramente para falar sobre manutenção de jogador, dispensa, não renovação de alguns jogadores. Isso aí é um papo para quando terminar a Série B, né? Terminar a Série B, a gente vem aqui trazer uma análise mais profunda sobre os jogadores do esporte como um todo. Sobre título, tá? Eu vejo muita gente aí falando, ainda pensando no título, e eu tava debatendo com a rapaziada lá no grupo dos membros. E aí, o título da Série B? Tu acredita ainda? Cara, eu já falei isso aqui várias vezes em lives e em vídeos, né? Pro Sport ser campeão dessa Série B aí, primeiro que vai ter que ganhar quase tudo. Porque, ó, vamos para probabilidades aqui, segundo o site da UFMG, tá? Probabilidades por times. Se a gente analisar, o Vitória tem 87,6% de ser campeão, o Sport com 6,7%, Juventude
Aliás, o Sport com 4,1%, o Atlético Goianiense com 6,7% e o Juventude com 1,1%. O Vitória está muito bem encaminhado e, para mim, já é campeão da Série B, tá? Quem quiser discordar e falar que tem muito campeonato ainda, podem falar. Para mim, não tem muito campeonato mais não. Só restam 5 jogos e o Vitória tem 5 pontos a mais do que o Sport e o Atlético Goianiense. Cara, pro Sport brigar por esse título aí, brigar, tá? Não tô nem falando agora em ser campeão, eu tô falando em brigar, que para mim já nem vai brigar. O Sport vai ter que, para eu passar a crer, vai ter que ganhar os 2 jogos fora de casa, contra o Mirassol e contra o Ceará. Aí eu passo a crer racionalmente, e o Vitória tropeçar no Barradão, porque o Sport é para 2 jogos fora de casa, que o Sport não joga bem, normalmente, e o Vitória vai para 2 jogos no Barradão. O Vitória é o melhor mandante e o Sport é um visitante de 7ª a 8ª colocação, pela pontuação, claro, só para deixar evidente isso aí. Então, assim, o Sport vai ter que melhorar muito, gente, o desempenho para a gente, e não só o desempenho, o aproveitamento fora de casa também, coisa que eu não acredito pelo que a gente vê das declarações de Anderson Moreira, das escolhas de Anderson Moreira para o time titular, para as alterações no segundo tempo, que ele até corrige as suas besteiras no segundo tempo, pelo menos é isso, menos mal, mas é um time que não passa perspectiva, e os erros que Anderson cometia no Bahia é os mesmos que ele está cometendo aqui no Sport. As escalações são incoerentes, do nada brota um cara assim que ninguém projetava ser titular, e o cara brota. O Sport é muito retranqueiro, não vou nem dizer que é muito retranqueiro, mas muito vulnerável defensivamente, principalmente fora de casa, e até passou a ser dentro de casa também. Toma até vareio de bola dos adversários, e isso acontecia com o Anderson no Bahia. Por isso que lá no início do ano, eu não fui favorável à contratação de Anderson Moreira. Ah, mas o trabalho dele é bom. Me surpreendeu o trabalho de Anderson. É bom. O saldo de Anderson é positivo no Sport até o dia 25 de outubro. O saldo é positivo. Muito positivo, inclusive. É positivo o saldo de Anderson. Mas é aquilo. O saldo de Anderson nos últimos 2 meses é bem negativo. É bem ruim, na minha opinião, tá? Enfim, aguardar. Sobre a probabilidade de pontuação, só para deixar claro aqui para vocês, tá? A questão da pontuação, ó. Cadê probabilidade por pontuação? Cadê, cara? Deixa eu só achar aqui. E sempre quando eu estou gravando o vídeo, eu não acho. Achei aqui, ó. Sobre a probabilidade de pontuação, o título ele vai ser definido ali hoje, pela régua de hoje, por volta de 72 a 73 pontos. Vamos botar de 71 a 73? Rapaziada, o Sport tem 59 pontos. Restam 15 pontos para se disputar. Para o Sport ser campeão, vamos supor, 71 é campeão. O Sport vai ter que fazer 12 pontos de 15, ganhar 4 de 5. Tendo o Atlético Goianiense que está jogando mais do que o Sport, Vitória jogando mais do que o Sport, Mirassol jogando mais do que o Sport, e vai pegar Sampaio e Ceará, que são os 2 jogos mais factíveis de Vitória. Tu acha que o Sport vai fazer 71? Para mim, tá? Para mim. Respeito quem pensa o contrário. Para mim é impossível o Sport ser campeão dessa Série B nesse cenário. Só se melhorar muito o desempenho, que eu não acredito nisso mais. E é aquilo, se eu tivesse 10 fichas, eu apostava as 10 que o Vitória vai ser campeão da Série B, tá? Bom, é isso, tamo junto, abraço para todo mundo, a gente volta aí mais tarde.